Fala pessoal, vou trazer aqui para vocês uma frase que eu gosto bastante, que é: todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que eu quero trazer e por que estou trazendo isso para vocês? Por muitas das vezes tem relatos, de mentorandos meus, de colegas de trabalho, onde eles têm uma empatia muito tremenda, dentro da consulta, onde eles conseguem escutar o paciente de forma verdadeira, sem julgamento, acolhendo esse paciente, porém não consegue dividir em que esse momento da empatia, nesse momento do acolhimento, é um momento para ter a busca da aceitação, daquele fato ter acontecido. Porém, muitas das vezes entra numa passividade por parte do profissional, onde ele tem que quebrar um pouco, desse acolhimento e gerar alguns questionamentos que podem ser confrontos. E ali precisa tanto E ali precisa de uma característica muito forte que está dentro da empatia, que a empatia não é só esse acolhimento, mas também a forma de comunicar e de verbalizar aquilo que às vezes o paciente precisa ouvir naquele momento. Então, para a gente sair um pouco dessa passividade, é sempre legal introduzir essa frase antes, dizendo: olha, dentro do seu caso que você trouxe para mim hoje, dentro disso que a gente está conversando, dentro dessa situação, desse contexto, vou trazer para você agora o ponto de vista meu como profissional, de como eu estou observando esse caso, e veja se faz sentido com isso que a gente está conversando agora. E aí você entra com esse questionamento que pode, porventura, gerar um desconforto, gerar um estranhamento. E ali você, pela leitura, tanto verbal que o paciente vai ter em responder, mas a linguagem não verbal dele, do rosto, de alguns olhares, expressões faciais, que fazem com que determine um pouco do sensor de como que foi essa sua pergunta. Se ela for muito agressiva, que chegou ao ponto como se você tacasse uma pedra para o paciente, ou ela foi de uma forma mais carinhosa, mais amorosa, porém sem passividade. Por quê? Muitas das vezes fica só acolhendo o paciente, Tudo que o paciente pede, tudo que o paciente deseja dentro de consulta, o profissional vai acatando, acatando, acatando e se moldando ao paciente. Porém, também não é o inverso, aonde o paciente tem que se moldar ao profissional. Não é um nem o outro. É um momento como se fosse eu brinco, um cabo de guerra, Aonde não é o que o paciente quer e não é o que eu, profissional, quero. É o que nós dois iremos construir ao longo da consulta. E a partir dessa construção, cada um trazendo o seu ponto de vista e criando um diálogo, Não um comunicado. Comunicado é onde você somente verbaliza e o paciente somente escuta, uma relação totalmente vertical. E a ideia é trazer uma relação totalmente horizontal, onde os dois se sintam confortáveis de verbalizar aquilo que estão pensando naquele momento. Não está errado a gente falar o que pensa, mas precisa ter esse polimento, Senão você vira o coiceiro, fica dando coice em todo mundo. Então, por muitas das vezes o paciente vai fazer um questionamento, ou fala alguma fala, e aí você joga, um questionamento de volta para ver a intenção daquilo que ele está falando. Tá, mas por que você está me trazendo essa informação? O que aconteceu, diante desse nosso acompanhamento que faz te levar a você trazer essa situação, esse evento, esse acontecimento agora, muito questionamento que a gente tem que trazer na consulta é: por que agora? Por que ele está trazendo esse questionamento agora? E ali, quando a gente entende que todo ponto de vista é a vista de um ponto, a gente consegue ter uma maturidade para construir esse diálogo de uma forma mais sustentável. Com isso, a gente cria um diálogo muito mais saudável dentro da consulta, onde seja uma relação novamente horizontal e que seja trocas, E não é o que o paciente quer e nem o que você quer, mas o que vocês dois estão construindo ao longo da consulta. Então saia da passividade, entre na assertividade e não tenha medo de falar o que você pensa, mas lembre-se do polimento anterior, sempre exercendo a empatia, tá bom? É o vídeo de hoje, valeu!